Apocalipse capítulo 6, nós vamos ler dois versículos, versículo 5 e o versículo 6. Apocalipse 6, 5 e 6, diz assim: E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. 6. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Só para contextualizar um pouco, o capítulo 6 de Apocalipse fala sobre um livro que foi escrito antes da fundação do mundo por Deus. E esse livro ele estava selado, lacrado, e ninguém podia ler esse livro, ninguém podia nem sequer olhar para ele. A palavra do Senhor declara no capítulo 5. Mas quando Jesus morre na cruz, ressuscita, vence a morte e o inferno, a Bíblia diz que nesse exato momento ele passa a ter autoridade para também, além de muitas coisas, poder quebrar esses selos e poder revelar o que estava escrito. Quando ele começa a mostrar esse livro vem descrever tudo, a história da humanidade inteira. Claro que não escrita pessoa por pessoa, situação por situação, mas os principais marcos da história da humanidade. O primeiro selo revela a vitória, presta atenção, porque a Bíblia usa essa expressão, a vitória do diabo no Éden. Diz que ele venceu lá no Éden, e ele saiu vitorioso do Éden e saiu para buscar mais vitórias. Este primeiro cavaleiro, alguns acreditam que este cavaleiro é Jesus e não é. Existe um princípio em Apocalipse que todas as vezes que Jesus é descrito, amados, descrito verdadeiramente. Fala que ele é como os olhos como chamas de fogo, da sua boca sai uma... Ele nunca faz uma descrição, então eu vi Jesus. Não. Todas as vezes que Apocalipse vai falar sobre Jesus, ele faz uma grande descrição. Mas aqui diz que tinha um cavaleiro, sobre um cavalo branco, e ele tinha um arco. Em nenhum versículo dos 66 livros diz que Jesus tem um arco. Mas esse cavaleiro tem um arco. E o arco serve para lançar uma coisa chamada dardo, ou flecha. E a Bíblia diz que o diabo é aquele que lança os seus dardos inflamados contra nós. O primeiro selo revela que um dia Satanás iria prevalecer, e foi assim no Éden. O segundo selo revela uma autoridade que foi aquela que tirou a paz da terra. Por isso que na sequência do pecado de Adão e Eva, vem uma coisa terrível, que é a morte de Abel pelo seu próprio irmão. A Bíblia diz que o segundo principado foi aquele que tirou a paz da terra. E hoje a violência e tudo aquilo que nós estamos vendo cada vez mais crescendo e acentuando, esse principado, essa autoridade foi instituída na terra. E ninguém muda isso, amados. Ninguém pode mudar isso. O terceiro principado, a Bíblia diz aqui, como nós lemos, é um cavaleiro que veio instituir uma coisa que nós conhecemos muito bem, que é o comércio, o dinheiro. A necessidade do homem de sobrevivência está inteiramente ligada ao dinheiro. Você pode achar assim, não, o dinheiro não é importante. Vocês só estão aqui por causa de dinheiro. Não porque essa igreja ensina você a ficar rico, mas você teve que ter dinheiro para comprar roupa, para abastecer o seu carro. Tudo gira em torno do dinheiro. Não existe nada nessa terra que não esteja ligado ao dinheiro, a não ser aquilo que o versículo 6 fala no final. Só existem duas coisas que o dinheiro não pode comprar. Ele diz sobre a unção do Senhor, quando Deus escolhe, quando Deus usa e manifesta a sua obra através de alguém, essa escolha, como nós vimos na quinta-feira, estudando sobre a vida de Davi. Davi foi ungido rei e o povo unge e o escolhe. Já o filho que sobrou de Saul foi ungido pelo homem. Não durou muito, 2 anos depois ele foi destituído. Já Davi não. A Bíblia diz que o seu trono foi perpetuado por toda a eternidade. Diz então que só 2 coisas não se pode comprar: a obra de Deus manifestada na vida de um homem, representada pela unção que vem de Deus, e a salvação, o vinho, o sangue. Essas 2 coisas você não pode comprar, o resto você compra. Se você quiser comprar igreja, você compra. Tem igreja vendendo hoje, amados, de porteira fechada, com balanço financeiro. Você compra se você quiser. Se você quiser comprar um ministério, eu quero ser pastor, você pode.
Você pode comprar uma criança, um filho, você pode comprar uma mulher, um esposo, você pode comprar o que você quiser. Só duas coisas não se pode comprar, desde que esse principado, essa autoridade foi instituída na terra: a salvação e a eleição de Deus. Isso nenhum dinheiro pode comprar, o resto tudo se compra. E diz que o quarto cavaleiro é a morte. Todos os homens estão sujeitos a morrer uma vez. Isso ninguém consegue fugir disso, nem Cristo. Então, quando esse livro começa a revelar essas coisas, ele vem trazer principados que hoje reinam sobre o mundo e não há nada que eu e você faça. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Mas hoje eu quero me deter somente a esse terceiro selo, que diz sobre o terceiro cavaleiro, que é o dinheiro. Fique calmo. Hoje nós não vamos falar de como você vai ficar rico, mas nós vamos falar sobre dinheiro. Eu sei que talvez você possa pensar, e antes de eu falar, eu vou talvez não revelar, porque é comum pensar assim, que o dinheiro não é algo que influencia na sua vida, que você não é avarento, que você não é amante do dinheiro, que o dinheiro não é um Deus na sua vida. Eu sei que você pode pensar sobre isso, mas é disso que nós vamos falar hoje. De que, amados, como o dinheiro, ele tem corrompido a fé das pessoas. Nós vamos ler um texto e eu faço questão de que você leia esse texto, que você pinta, faz alguma coisa, mas não esqueça desse texto, lá em 1 Timóteo. Volta um pouquinho. Lá no capítulo 6, o último capítulo da primeira epístola que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, lá no capítulo 6. Eu sei que isso pode parecer distante de você, mas deixe o Espírito Santo ministrar e falar o que Ele quer a você. 1 Timóteo 6, olha o que diz o versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto, que nada podemos levar dele. Para aqui um pouquinho. Paulo está falando da nossa consciência. Como é que você chegou nesse mundo? Sem roupa, sem nada. Você não trouxe nada para este mundo. E o dia que você morrer, por mais que coloque lá as coisas dentro do caixão, você não consegue levar. Então, se você veio sem nada e não vai levar nada, pare e pensa. Por que nós damos tanta importância à matéria, às coisas, a possuir as coisas? Ele começa nos levando a essa consciência. 8 e 9. Tendo, porém, com que nos cobrimos, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Ele fala assim: olha, se você tem o que vestir e o que comer, você já tem motivo para estar feliz. Lembra que você veio sem nada. Agora você tem roupa e tem comida. Opa, você já está muito melhor do que o dia que você nasceu. Aí ele fala assim: o problema é o desejo, a fome e a sede do homem de ser rico, de ganhar dinheiro. Este sentimento, o dinheiro em si não é um problema, assim como a comida também não é o problema. O problema é a gula, não é a comida. Não é a comida. O problema não é o dinheiro. O problema é como eu o vejo. E ele está dizendo assim que o problema é que muitas pessoas entram num desejo, numa vontade tão grande de ficar rica, e eles entram por um caminho que não tem volta. É um caminho difícil, tortuoso, e que deforma o caráter do homem. Aí ele vem no versículo 10. E esse é o versículo que eu quero meditar com os irmãos. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Segura esse versículo e vamos ler o 11 e o 12. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para que a qual também fosse chamado,
tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Eu sei que está escrito na Bíblia, e eu confesso isso aos irmãos. Por muito e muito tempo eu olhava esse versículo e falava assim, é exagero. Não é assim também. Como que tudo está ligado ao dinheiro? Como que todo mal que nós vemos está de alguma forma ligado ao dinheiro? Porque eu não me considero avarento. Eu não me considero uma pessoa amante do dinheiro, que vive para ganhar dinheiro e juntar e acumular o máximo de riqueza possível. Eu não sou assim. E como que a Bíblia vem e fala que toda a raiz de espécie de males, toda, não é a maior parte. Amados, estudar a palavra significa não se esquecer dos seus princípios. Que, se ela está dizendo isto, é verdade. Talvez eu e você ainda não compreenda. Talvez hoje nós vamos dar um passo a mais para entender o que esse texto significa. Toda espécie de males, toda fonte de maldade é gerado pelo dinheiro. Percebe que no versículo 10 ele associa isso à fé. Ele fala porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns desviaram-se da fé. Qual é a conclusão? De que amar o dinheiro faz a minha fé naufragar. Fé e dinheiro e amor ao dinheiro não andam juntos. Então vamos entender um pouco mais. Você percebeu que no versículo, os dois versículos seguintes, 11 e 12, ele está falando sobre os frutos do Espírito, que nós falamos aqui diversos domingos. Amor, paz, alegria, longo ânimo, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Olha que interessante. Então vamos lá. Vamos pegar os frutos do Espírito. Amor. Primeiro, amor. Imagina que eu faço uma visita na sua casa e vejo que você prepara um café, uma recepção legal, bacana, mas eu percebo que o irmão talvez esteja passando por alguma dificuldade financeira. O sofá está meio rasgadinho e não tem gato na casa. A TV ainda é aquela de tubo, que esquenta bastante. O café é simples. As roupas não são roupas novas, de marca. Você percebe essas coisas. Então eu decido fazer uma coisa. Você me enxerga de uma maneira. Você gosta de mim. Nós temos uma relação. Mas eu decido fazer uma coisa. Eu decido então dar uma oferta e te abençoar. Eu pego e te dou 10 mil reais para você fazer o que você quiser. E eu dou esse dinheiro para você. Eu te faço uma pergunta, seja sincero em si mesmo. Como é que você passa a me olhar daí para frente? Com muito mais amor. O dinheiro produz esse amor. Você acha que não? Alegria. Você está triste, abatido, e de repente, por uma ocasião, sai um dinheiro de uma herança, um depósito que você não esperava. Você que estava triste fica como? Alegre. O dinheiro não produziu alegria? Produziu. Ele não fez você amar mais uma pessoa? Foi o dinheiro, amados. Não foi a pessoa. Foi o dinheiro que mudou o seu ânimo. A Bíblia fala sobre longo ânimo. Você está desmotivado, triste, mas de repente, no teu trabalho você recebe uma notícia que você vai ser promovido e vai ganhar mais. Ninguém fica feliz porque vai receber mais trabalho. Você vai receber mais trabalho. E o salário? Não, a mesma coisa. Mas fala assim, não, a gente vai te dar um aumento de 50% do que você ganha. Como é que fica o seu ânimo que estava pensando em pedir as contas e ir embora? Teu ânimo é renovado. E você quer trabalhar lá no mínimo mais 10 anos agora. Seu ânimo é estendido, longo ânimo. É um fruto do Espírito, mas o dinheiro também faz isso. Calma, nós vamos chegar lá. Eu sei que não acontece isso aqui, mas você não consegue mais dormir por causa das contas. Você não consegue mais ter uma relação boa com a tua esposa, com o teu marido, por causa das contas. Você briga, discute,
Você quer pôr a culpa nele, ele quer pôr a culpa em você. E por algum motivo nós estamos nessa situação, é por sua causa. É porque você faz isso, é porque eu faço aquilo, é porque isso. Um jogando a culpa no outro. A família, a casa está em pé de guerra, não tem paz. Aí entra o dinheiro. Vem a paz. Caiu o dinheiro na conta. Deu para pagar tudo. Agora até dormir eu consigo. Quem produziu paz em você? Foi o dinheiro. Amados, é muito sério isso. Porque alguns se desviaram da fé? Porque não é mais por fé que eu tenho paz, que eu durmo. Não é mais por fé que o meu amor por você cresce. Não é mais por fé que eu quero lutar por você, ser bom para você. Não é mais por fé que o meu ânimo é renovado a cada dia e eu cada dia mais, mesmo não recebendo boas notícias, eu estou cada vez mais firme. Por isso ele diz que o amor ao dinheiro faz a fé naufragar. Talvez você está tendo paz em alguns momentos do seu mês. Talvez você está tendo alegria em alguns momentos da sua vida. Mas é o dinheiro que está trazendo isso? Ou é um fruto do Espírito Santo que está sendo gerado em você, que independe de como está a sua conta bancária, que independe de como está a sua situação no seu trabalho? Por isso ele diz, comece a entender um pouco mais, porque ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz, amados, é a fonte de toda espécie de males. Está abatido por falta de dinheiro. Está feliz porque tem dinheiro. Está animado porque tem dinheiro. Chega em casa animado. A esposa e o marido falam assim: o que aconteceu? Ganhou na Mega Sena? Recebeu aumento? Já está associado ao dinheiro o seu ânimo, a sua alegria, a sua fé, tudo, a sua paz. Você não está preocupado por quê? Você está guardando dinheiro escondido, né? Você tem alguma coisa aí e não quer falar isso? Você tem alguma carta na manga e não quer dizer, e está associado ao dinheiro? Entende, amados, quando João vem trazer esse terceiro principado, que é aquele que veio instituir sobre a terra o comércio e o dinheiro, ele veio dizer que tudo iria funcionar pelo dinheiro. E é verdade. Jesus multiplicou os pães? Sim, porque alguém que tinha dinheiro comprou o pão e o peixe. Senão não seria possível. Deus age? Sim. Mas, amados, nós não podemos fugir deste principado. Eu e você precisamos de dinheiro para pagar as contas, para honrar os nossos compromissos. Temos que ser prudentes, guardar o máximo, planejar, trabalhar, nos esforçar. Mas a pergunta que eu quero fazer sobre esta consciência, porque nada nós trouxemos desse mundo e nós não vamos levar nada, mas o que tem feito alegria sua, o que tem trazido paz a você, o que tem trazido realmente ânimo à sua vida, o que tem te feito confiar? Não, eu estava aqui desanimado, achando que o Senhor não se lembrava mais de mim, mas de repente o dinheiro apareceu e a minha fé no Senhor foi renovada por causa do dinheiro. Esse é o problema. É aqui o problema, está lá em Gálatas. Você vai ver que as obras que o dinheiro produz em nós são semelhantes às obras, o fruto do Espírito. Só que ele não está dizendo que é o fruto do dinheiro. É o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Ele não diz isso. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 12. Se nós queremos viver no Espírito, nós temos que entender isso, amados. Lucas 12. A partir do versículo 13, isso aqui aconteceu, apesar de ter uma parábola no meio da história, o início é real.
capítulo 12, versículo 13. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. 14. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz, ou repartidor entre vós? Para aqui um pouquinho. É difícil entender isso sem ir por este caminho. Um homem, Jesus está ensinando uma série de coisas, falando sobre hipocrisia, falando sobre ter medo dos homens e não temer a Deus. Aí um momento, um na multidão fala assim: Jesus, eu tenho um problema. Pode falar. Tem uma herança para ser dividida. O meu irmão não quer repartir comigo, ele quer ficar com tudo. Eu pergunto para você, é justo ou injusto? É injusto. Herança é para ser repartido. A não ser que o pai, a mãe, por algum motivo, deixou uma parte maior para outro, por alguma razão. Mas, na maior parte das situações, a herança tem que ser repartida de forma igual. Não importa a condição dos filhos, concorda? Igual. Isto é o justo. O meu irmão não quer repartir comigo a herança. Só que a resposta de Jesus não é assim. Né? Sabe qual o problema dele? O problema dele é que ele ama dinheiro. Ele quer que fique tudo para ele. Não, Jesus fala para quem está reclamando. Ele puxa a orelha de quem está reclamando e fala assim: primeiro, eu não vim a essa terra para repartir herança de ninguém. Isso é um problema de vocês. Isso é um problema seu. É isso que ele está falando. Imagina alguém vem pedir um conselho, falar um negócio desse, e eu falo assim: viu, isso é problema seu, não vamos tomar nosso tempo com essas besteiras. Nunca mais volta aqui, porque é vitimismo. Ai, não pode falar. O que isso tem a ver com o que ele está pregando? Ele vem falando de uma série de coisas, de repente você vem com um assunto que não tem importância nenhuma. Tudo bem. Só que aí Jesus, não somente ele coloca esse homem no lugar devido, mas ele aproveita isso para trazer um ensinamento para nós. Olha o próximo versículo 15. E Jesus disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Como que ele chama esse homem de avarento, se esse homem está reclamando que o irmão dele, que provavelmente é avarento ao nosso conceito, não quer repartir, ele só quer que a justiça seja feita. É só isso que ele quer. E aí Jesus também chama esse homem de avarento. Tá vendo? Toma cuidado com a avareza. Mas ele só quer justiça. Por que Jesus está falando isso? É importante compreender quem é Jesus. Todas as situações como essas aqui, amados, nós vemos como Jesus reagiu fisicamente e o que ele falou. Mas a Bíblia constantemente diz que Jesus tinha uma capacidade de ler a intenção das pessoas. E se ele está chamando esse homem de avarento é porque ele é avarento. Vamos lá, o reino de Deus não está constituído naquilo que nós estamos acostumados a ver e acreditar. A justiça de Deus é diferente da nossa. Então, o que Jesus está dizendo? Eu sei porque você veio aqui reclamar. Eu sei porque você está indignado. Não é porque o teu irmão é injusto, não. É porque você também não consegue ficar sem dinheiro. E se Deus falar para você assim: deixa tudo para Ele, eu vou cuidar de você. Cadê a fé? Você está preocupado com o teu futuro? Você está preocupado se vai faltar alguma coisa para você? Você contava com a herança e agora ela não vai vir. Lembra do filho que fica, não o pródigo? Mas ele queimou todo o seu dinheiro, ele jogou fora. Ele está preocupado se o que dele que pertence a ele, ele agora vai ter que repartir de novo. Aí o Senhor fala assim: por que você está preocupado com isso? Tudo que eu tenho hoje é seu. Ele não tem mais nada, ele só tem a salvação. Você não. Ele está falando sobre os judeus e os gentios. A riqueza está na mão deles. Isso é fato. Se você quiser, eu te mostro por números, dados, estatísticas. O dinheiro está na mão deles. Eu quero ir lá ter o dinheiro. Ele falou: não. Fique feliz porque você é salvo. Ponto. O que Deus te der está bom. Eles é outro assunto. É outro negócio. Existe uma diferença nesses dois filhos. E ele fala assim: tudo que eu tenho agora é seu, todos os bens, a fazenda, é tudo seu. Não se preocupa não. Nós temos que nos alegrar simplesmente porque ele é salvo.
Quando Jesus está falando, tome cuidado da avareza, porque é isso que esse homem está sendo. Ele não confia no Senhor, ele não deposita a sua fé no Senhor, ele está preocupado com os mecanismos desse mundo, o que é justo, se é meu eu tenho que receber, se eu fiz, ele não aprendeu a sofrer o dano, ele não confia no Senhor ao ponto de falar, Senhor, o que o Senhor fizer tá bom, se quiser me dar a herança tá bom, se não quiser me dar tá tudo bem, mas é injusto, não, a minha justiça não provém do Senhor. Aí Jesus vai trazer uma parábola, para colocar cada um no seu devido lugar. 16. Propôs-lhe uma parábola, dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho aonde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma, alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Fica relaxada. Jesus vem e conta uma história. Um fazendeiro teve um sucesso muito grande na sua fazenda naquele ano. Colheu muita coisa, muita, ao ponto do seu celeiro não ser suficiente para guardar tudo. E quem conhece celeiro, quem já viu um silo, é grande, dá para bastante tempo, muito mais que o tempo de colheita. Ele fala assim, mas foi tão maravilhoso que eu não tenho nem aonde guardar. E eu te faço uma pergunta, o sucesso de uma lavoura não está associada, por melhor que sejam as colheitadeiras, viu, Romulo? Por melhor que sejam as suas ferramentas, por melhor que seja o adubo, por melhor que seja o fertilizante, a forma como ele semeia, se não vier a chuva que vem do céu, se não vier o calor necessário, se não vier aquilo que provém de Deus, nada acontece. Nada. Por que ele está usando esse exemplo? Porque tudo que esse homem está colhendo é fruto da misericórdia de Deus, do que Deus está dando para ele. Ele então faz o seguinte, Deus acabou de me abençoar na chamada medida transbordante, nem cabe nos meus celeiros. O que ele faz então? Ele aumenta os celeiros. Você hoje tem uma vida boa, muito boa, mais do que quando você tinha 19 anos e estava preocupado. O que vai ser da minha vida? Será que eu vou conseguir um dia ter uma casa no meu nome? Lembra daquelas preocupações? Será que um dia eu vou ter uma profissão? Será que um dia eu vou me formar? Será que um dia eu vou ter condições de fazer uma viagem? Meu sonho um dia é conhecer a praia. Você tinha uns sonhos tão pequenininhos, mirrados. Hoje você olha para trás e fala assim, Deus, fui mais longe do que eu imaginava. Ou seja, você já viveu mais do que você esperava. Aí o que acontece no meio do caminho? Você é promovido, você ganha um dinheiro a mais, você vai tendo uma ascensão profissional, começa a ter isso, aquilo. Aí o que você faz? Você não fala, Senhor, já basta. Você aumenta o sonho. Agora é que assim, eu tenho um sonho, eu tenho um carro que eu queria ter muito. Eu sei, Deus já deu. Não, é o outro. É que eu achei que esse outro eu nunca ia ter um dia. Começa a mudar. Mas é que assim, eu queria ter uma casa, na verdade eu sempre tive o sonho de ter uma casa, tá bom. Aí você vai aumentando o celeiro. Para sustentar o teu sonho, o teu projeto, tem que ter mais. Deus está te dando mais do que o que você esperava, mais do que o que eu e você merecíamos. E aí o que você está fazendo? Você está aumentando o celeiro. A gente lê essa história que fala assim, que homem bobo, né? Que homem louco, tonto. Mas amados, quem é infiel no pouco também é no muito. Quem é fiel no pouco também é no muito, a Bíblia diz. Mas sabe por que ele está fazendo isso? É por uma boa causa. Ele está falando o seguinte, quando eu chegar nessa porção, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me aposentar. Eu direi para minha alma, alma, nós conseguimos juntar muito dinheiro, nós conseguimos guardar muita coisa. Tem muito dinheiro agora, a gente nem precisa mais trabalhar. Agora sabe o que nós vamos fazer? Comer, descansar, repousar, colocar os pés para cima e curtir a vida. É isso que ele está falando. Folga. Folga é descanso. Folga é repouso.
Aí você pensa assim, mas não é justo o trabalhador ser abençoado por isso, ter a sua recompensa? É justo sim. Mas o que o Senhor está dizendo é o seguinte: aonde está o nosso coração? A minha esperança, o meu descanso está no dia em que eu conquistar uma posição financeira, social. Aí eu vou ter paz. Aí eu vou dormir tranquilo. Aí eu vou ser feliz de verdade. Aí eu vou ter alegria. Aí eu vou confiar no Senhor. Eu não compartilhei com todos, mas eu vou compartilhar hoje. Eu cheguei um dia ao Senhor e falei assim, eu pensando, Senhor, eu estou muito próximo de realizar um sonho da minha vida. E eu achava que esse era o sonho mais importante da minha vida. Senhor, se eu vender tudo, eu não vou precisar mais trabalhar. E eu vou me dedicar mais à igreja. Eu vou me dedicar mais à obra. Eu vou me dedicar mais aos irmãos. Eu vou conseguir visitar mais pessoas. Olha a justificativa. E isso estava no meu coração. Aí eu pensei nisso. Eu estava entrando no carro, saindo do estacionamento. Aí o Senhor perguntou assim para mim: vai ficar muito fácil pregar sobre fé. Aí eu prego para você que você tem que confiar. Você olha para mim e fala assim, para quem vive de renda é fácil falar. Para quem não precisa mais trabalhar é fácil falar. Confia no Senhor. Para quem não precisa mais lutar como eu luto todo dia, acordo cedo para pagar minhas contas, é fácil falar de fé. Aí eu comecei a pensar nisso. Eu falei, Senhor, é isso mesmo? E é verdade. Se o Silvio Santos chegar para você e falar assim, viu, dinheiro não é importante. Você pode até acreditar no que ele está falando, mas você sempre vai pensar, claro, né? Para você é fácil falar isso. Você nem precisa mais. O que você tem vai para as gerações e gerações futuras. Ele está falando que o problema, amados, não é o dinheiro em si. É o desejo que nós temos de conquistá-lo para ele produzir em nós aquilo que nele não deveria. Não é ele que tem que produzir alegria. Não é ele que tem que produzir paz. Não é ele que tem que produzir amor, longo ânimo, fé. Não é o dinheiro que tem que fazer isso, amados. O dinheiro, ele tem a sua importância, como nós vimos lá em Apocalipse. O mundo depende de dinheiro. Nós dependemos dele, mas não pode ser ele o nosso Deus. Aquele que supre quando eu estou triste, aí eu peço ao Deus, a Mamon, e ele me concede, aí eu fico feliz. O dinheiro entra, ai, que alegria, que alívio, que paz. Esse é o problema. Versículo 20, olha o que o Senhor fala aqui nesta parábola. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, você vai morrer, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Porque a riqueza de Deus não é a mesma dos homens. E os homens tentam ficar ricos por meio de Deus, mas rico de dinheiro mesmo, dólar, real, posses. Quando Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E por causa disto, os homens estão se desviando da fé. Porque aquilo que a fé deveria estar produzindo dentro de você, quem está produzindo é o dinheiro. Ou ele não está te dando alegria, ou ele não está produzindo paz em você, ou o inverso, a ausência dele, quando ele vai embora, ele leva paz com ele. Quando ele vai embora, ele leva alegria com ele. Quando ele vai embora, entra um desespero, uma angústia, um desejo até de tirar a própria vida por causa dele. Porque isso é
tão desprezível para o Senhor? Porque isso é uma evidência, amados, da avareza. Talvez você iniciou hoje ouvindo, falando assim: hoje eu posso pegar uma folga do culto, nem preciso ouvir essa palavra, porque se tem uma coisa que eu não sou, é avarento. Eu não ligo para dinheiro. Dinheiro para mim é uma coisa sem importância. Mas pensa bem sobre isso, amados. Pensa no efeito e no que ele gera em você. A Bíblia diz que o Deus desse século, está falando do diabo, ele cegou o nosso entendimento, a nossa compreensão. Olha o que o dinheiro está fazendo conosco. E nós estamos buscando viver no Espírito, ter os frutos do Espírito sendo gerado em nós. Como? Se o que nós estamos provando nem dele vem do dinheiro. Por que nós damos tanta importância para o dinheiro? Porque as fagulhas de alegria, de amor, de paz que nós temos sobre essa terra provém dele e não do Senhor. Ele cegou o entendimento para você não ver isto, para você ser escravo disto. Olha para dentro de si, examina-se a si mesmo e olha e fala: Senhor, é verdade, eu tenho sido escravo. Abre Mateus capítulo 6, para encerrarmos. Volta aí. 3 livros. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é dinheiro, riquezas. Você não pode servir a Deus e servir também ao dinheiro. E o que ele usa a expressão de servir? Por quê? Tudo que o dinheiro faz é mandar em você: eu vou sair e eu levo alegria comigo. Eu vou sair e eu levo a paz comigo. O amor, a fé, o ânimo. Eu estou indo embora e eu vou levar tudo. Voltei. Aí você consegue comer dessas migalhas. Está errado. Quer a prova de que se nós servimos a Deus ou ao dinheiro? Versículo próximo, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, preocupados quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que os vestidos? Ei, o que é mais importante, a sua vida ou a sua roupa? O que é mais importante? Se você anda preocupado com o seu futuro, o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai comprar, o que você vai conquistar, aonde você vai morar, é porque você serve a Mamon. Porque aquele que serve a Deus não se preocupa com isso.